Vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, ao YouTube, Instagram e Facebook, onde eu transmito sempre a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana de forma antecipada para colaborar com meus amigos presidentes de celebrações e também os fiéis em geral, fazendo a evangelização, inclusive para aqueles que não creem, para que creiam. Liturgia neste vídeo referente à terça-feira, 30 de janeiro de 2024. É a quarta semana do tempo comum. A cor é verde, a cor dos paramentos litúrgicos. No rito da celebração temos missa à escolha e a quarta semana do saltério. Vamos à antífona da entrada. Salvai-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, e do meio das nações nos congregai, para ao vosso nome agradecer e para termos nossa glória em vos louvar. Salmo 105, versículo 47. Agora, a coleta. Rezemos, coloque suas intenções na oração. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de coração sincero e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura, leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículos do 9 ao 10º, 14b, 24 ao 25a, 30 até o capítulo 19, versículo 3º. Naqueles dias, Absalão encontrou-se por acaso na presença dos homens de Davi. Ia montado numa mula, e esta meteu-se sob a folhagem espessa de um grande carvalho. A cabeça de Absalão ficou presa nos galhos da árvore, de modo que ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto a mula em que ia montado passou adiante. Alguém viu isto e informou Joabe, dizendo: vi Absalão suspenso num carvalho. Joabe tomou então 3 dardos e cravou-os no peito de Absalão. Davi estava sentado entre 2 portas da cidade. A sentinela que tinha subido ao terraço da porta sobre a muralha levantou os olhos e divisou um homem que vinha correndo sozinho. Pôs-se a gritar e avisou o rei, que disse: se ele vem só, traz alguma boa nova. O rei disse-lhe: passa e espera aqui. Tendo ele passado e estando no seu lugar, apareceu o etíope e disse: trago-te, Senhor meu rei, a boa nova. O Senhor te fez justiça contra todos os que se tinham revoltado contra ti. O rei perguntou ao etíope: vai tudo bem para o jovem Absalão? E o etíope disse: tenham a sorte deste jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te fazer o mal. Então o rei estremeceu, subiu para a sala que estava acima da porta e caiu em pranto. Dizia entre soluços: meu filho Absalão, meu filho Absalão, por que não morri eu em teu lugar? Absalão, meu filho. Anunciaram a Joabe que o rei estava chorando e lamentando-se por causa do filho. Assim, a vitória converteu-se em luto naquele dia para todo o povo, porque o povo soubera que o rei estava acabrunhado de dor por causa de seu filho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, Salmo 86, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º, refrão 1º-A. Inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. Repetamos.
Inclinai-me vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. Inclinai ao Senhor vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. Repetamos. Inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com Mateus 8, versículo 17, e depois proclamá-lo com Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. Aleluia, 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 aleluia. O Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas. As nossas fraquezas carregou em seu corpo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus, então, o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos eu tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou, vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto, onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados.
Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. A primeira reflexão é do livro Deus Conosco de 2023, janeiro. Jairo era um homem importante, mas cai de joelho aos pés de Jesus, levado pelo amor de sua filha, mas principalmente pela fé. Acreditou em Jesus e em seu poder. Não era levado apenas pela fama de Jesus, era também levado interiormente pela graça divina. Não se importou com os que ali estavam, com o que haveriam de pensar. Quando nos abrimos para Deus, tudo muda em nossa vida. Vamos agora a outra reflexão do livro Palavra e Vida 2013. Temos aqui, nesse texto, verificamos a fé que move aqueles que acreditam na ação salvífica de Jesus. O chefe da sinagoga, Jairo, roga a Jesus que salve a sua filhinha. Uma outra personagem é a mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sua fé é surpreendente, pois dizia consigo mesma: se tocar ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Qual foi o resultado? Jesus mesmo responde: filha, tua fé te salvou. E isso é o que Jesus espera de nós, que confiemos na sua bondade, na sua ação na nossa vida. Agora a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Quem me tocou é o título da liturgia comentada de Santini, baseada em Marcos 5, versículo 21 até o versículo 23. Cercado pela multidão, mesmo imprensado pelas pessoas, Jesus de Nazaré percebe que uma força, dínamo, no texto grego, saíra do seu corpo. É que ele fora tocado por uma mulher enferma que padecia de hemorragia há 12 anos. Movida pela fé, ela se insinua no meio do povo e toca o manto do mestre. Foi o suficiente para a sua cura. Quem me tocou? Pergunta Jesus. Sua intenção é identificar a dona desse ato de fé e lhe dirá no final: filha, tua fé te salvou. Santo Efrém de Nisíbia, ao comentar este evangelho, deixa claro que foi a fé quem tocou Jesus. Muitos o tinham tocado naquele momento, mas apenas como quem tocava um homem, enquanto uma única pessoa o havia tocado como quem toca em Deus. Isso me leva a pensar no sacramento da Eucaristia. Ao comungar, a quem tocamos nós? Só um pão bento? Apenas um símbolo, como na ceia de outras denominações cristãs? Ou ainda cremos que o alimento eucarístico é mesmo Jesus Cristo em seu corpo, sangue, alma e divindade? E se é assim que cremos, como explicar tantas comunhões mecânicas, sem alma, gestos burocráticos, sem esse dinamismo que saiu de Jesus? Como explicar que o doente comungue e não seja curado? Como entender que não brotem lágrimas de nossos olhos? Santo Efrém iria responder: é questão de fé. Esse é o livro Touché Dieu, de 1991. Francis Martin anota várias formas de tocar a Deus. Para ele, podemos fazê-lo na Sagrada Escritura, na oração da solidão, na cura interior, no próprio corpo, nos irmãos. O autor lamenta que Jesus possa vir a ser, para nós, apenas um conceito filosófico, e não uma pessoa real com quem fazemos contato direto. Ele diz: como cristão, eu posso sentir a mim mesmo como um pedaço de aço no fogo da purificação. As tenazes que me sustentam têm dois braços
o insondável mistério de Cristo e o aspecto terrivelmente concreto de sua aproximação em minha direção. Eu posso ser tentado a escapar da pegada de um desses braços ou, reduzindo Cristo a uma descoberta filosófica humana, ou exaltando seu abaixamento como uma exibição de força. No entanto, Jesus é real, uma pessoa concreta, sempre tentando chegar-se a mim, mas não vem como uma demonstração de poder que me vacina contra as peripécias da condição humana. Para muitos santos, o toque de Jesus inclui estigmas, dores e cruzes. Talvez isto explique mantê-lo à distância. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Deus fere, mas suas mãos curam. Livro de Jó, capítulo 5, versículo 18. Vamos agora aos santos do dia. Vamos ver o que temos de santos em 30 de janeiro. São vários, mas vamos destacar alguns da revista .arautos.org. Santa do dia 30 de janeiro, Santa Aldegundes, virgem e abadesa do século VII, falecida em Maubeuge, na França, no tempo do rei Dagoberto. Santa do dia 30 de janeiro, Santa Martinha, virgem do século VII. Seus milagres obstinavam os perseguidores, que a martirizaram à espada. Santa do dia 30 de janeiro, Santa Batilde, rainha, faleceu em 680. Ela era esposa de Clotário II, rei dos francos. Morto este, ela governou o reino até a maioridade do filho, Clotário III, e depois se recolheu ao mosteiro de Charles. Santo do dia 30 de janeiro, Santo Adelmo Abade, faleceu em 1097, primeiro abade do mosteiro beneditino de São João Evangelista em Burgos, na Espanha. Santa do dia 30 de janeiro, Santa Jacinta Mariscote, virgem, faleceu em 1640, religiosa da Ordem Terceira Franciscana, falecida em Viterbo, na Itália. Após passar 15 anos nos prazeres mundanos, abraçou uma vida austera e promoveu irmandades para a assistência aos idosos e a adoração da Santíssima Eucaristia. Santo do dia 30 de janeiro, São Tomé Quang, presbítero e mártir, faleceu em 1860. Foi sacerdote dominicano decapitado no Vietnã por ter se declarado cristão durante a perseguição do imperador Tu Duc. Santo do dia 30 de janeiro, São Davi Galvão, presbítero e mártir, faleceu em 1915. Por defender a santidade do matrimônio, foi preso e fuzilado sem prévio julgamento durante a perseguição mexicana. Santo do dia 30 de janeiro, São Muciano Maria Viô, religioso, faleceu em 1917. Religioso dos Irmãos das Escolas Cristãs, falecidos em Namur, na Bélgica. Santo do dia 30 de janeiro, Beato Columba Marmion, abade, faleceu em 1923. Natural da Irlanda, foi superior do mosteiro beneditino de Maredsous, na Bélgica, onde resplandeceu como guia das almas e pela sua doutrina espiritual e eloquência. Santa do dia 30 de janeiro, Beata Carmen Garcia Mollón, mártir, faleceu em 1937. Foi uma catequista queimada em Torrente durante a Guerra Civil Espanhola, quando ainda estava viva. Olha a violência. Violência contra os cristãos. Santo do dia 30 de janeiro, São Matias, bispo de Jerusalém do século I e II. Matias apóstolo foi eleito para ocupar o lugar de Judas Iscariotes no grupo dos 12.
A eleição se deu dias depois da ascensão de Jesus e da vinda do Espírito Santo, e assim foi descrito. Depois da ascensão de Jesus, Pedro disse aos demais discípulos: Irmãos, em Judas se cumpriu o que dele se havia anunciado na Sagrada Escritura. Com o preço de sua maldade se comprou um campo. O Salmo 109 ordena que outro receba seu cargo. Convém então que elejamos um para o lugar de Judas, e o eleito deve ser dos que estiveram entre nós o tempo todo em que o Senhor conviveu conosco, desde que foi batizado por João Batista até que ressuscitou e subiu aos céus. Atos 1, versículos de 21 a 26. Segundo a tradição, Matias evangelizou na Judéia, Capadócia e depois na Etiópia. Ele sofreu perseguições e o martírio. Morreu apedrejado e decapitado em Jerusalém, testemunhando sua fidelidade a Jesus. Há registros de que Santa Helena, mãe do imperador Constantino, o Grande, mandou trasladar as relíquias de São Matias para Roma, onde uma parte está guardada na igreja de Santa Maria Maior. O restante se encontra na antiquíssima igreja de São Matias em Treves, na Alemanha, cidade que a tradição diz ter sido evangelizada por ele e da qual devotos têm como seu padroeiro. Reflexão do texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Vamos à reflexão dele? Hoje celebramos a vida de um apóstolo que recebeu a incumbência de ocupar o lugar daquele que foi o traidor da causa de Jesus, São Matias. Esteve ao lado de Jesus e ouviu dele os ensinamentos do reino. Aprendeu a cuidar do próximo e a ser solidário com os mais abandonados. Aprendamos dele o zelo pelo Evangelho e o espírito missionário que nos leva a testemunhar o Cristo Jesus. Oração. Concedei-nos, ó Senhor do mundo, a fé inabalável dos primeiros apóstolos e pela intercessão de São Matias, dai-nos alcançar a graça que tanto necessitamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros na Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará. Até mesmo um não. Quantos pais dão um não para o filho porque é o melhor para ele? E agora, do aramaico dialeto de Jesus, eu clamo: Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado. Reconcilie-se com Deus para ter a vida com Ele, com os anjos, com os santos, para sempre. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.